você está em uma trilha e você dá de cara com uma onça. Nesse momento, as reações que você pode ter é lutar, correr, congelar ou desfalecer. O que significa isso? São reações corporais relacionadas ao medo. Ocorre a quebra da glicose para produção de adrenalina e cortisol. Nesse momento, você vai ter uma dessas reações. E você não vai pensar direito nesse momento. O cérebro, a parte central do seu organismo, vai estar com pouca circulação de sangue. E a circulação vai estar nas extremidades do corpo. Isso vai fazer com que você haja de forma coerente, porque é um registro que você tem nas suas amígdalas cerebrais de milênios, que foi gravado através dos nossos ancestrais, vivenciando situações como essa. No momento que o nosso ancestral, por exemplo, o homem das cavernas lá, vamos pensar o Neandertal, ele foi para um local, entrou em uma caverna e deu de cara com um animal muito feroz. Aquela região onde está a caverna vai ficar gravado para ele, que é uma região perigosa. Naquele momento que o Neandertal sentiu essa sensação, isso ficou gravado nele, ou seja, essa sensação de medo, ele não voltou naquele local, ou quando voltou, voltou com apreensão, ou seja, voltou ansioso. Porque ele passou a imaginar que aquele animal feroz poderia estar ali. Então, aí está a utilidade do medo, que é defesa, até porque todas as emoções têm as suas utilidades. No caso do medo é a proteção, e no caso da ansiedade, exatamente para a proteção também. Só que através de um processamento mental. Ele lembrou, ou seja, através de um processamento cognitivo, de uma das faculdades psicológicas, que é a memória, ele viu o animal, a possibilidade de existir o animal ali, e ele criou uma apreensão. Nesse momento que ele criou a apreensão, ele pode ter gerado todas as reações corporais, ou parte das reações corporais, relacionadas ao momento que ele viveu a situação em si, que foi encontrar o animal feroz na caverna. Então, assim, essa é a utilidade do medo e da ansiedade. Mas hoje, como nós tivemos toda uma construção cultural e que deu um segundo andar, vamos dizer, para o nosso cérebro, nós temos determinados medos que não estão relacionados a algo material, mas sim a algo cognitivo, a algo imaginativo, mas que pode também ter acontecido no ambiente cultural. Então nós temos determinados medos que ocorreram em ambiente cultural, não só na natureza, mas como mecanismo do nosso cérebro, que são as amígdalas principalmente, já tem esse registro de que quando algo que ameaça a sua sobrevivência acontece, você, primeiro, grava, registra aquilo, e é uma memória que fica mais marcada, por exemplo, do que uma memória de felicidade, e outras memórias corriqueiras, porque é para a sua proteção. Então, por exemplo, você viveu uma situação difícil no trabalho. E nesse momento, você simplesmente teve toda uma reação corporal relacionada ao medo. E aquela situação passou, os dias se passaram, e em determinado momento você sentiu uma ansiedade extrema. E começou a sentir aquelas reações corporais. Mas aí você se analisou e pôde perceber que foi antes de ir para o trabalho. Então, pode ser que o seu corpo tenha lembrado daquela situação do trabalho e simplesmente teve essa reação. Ou seja, uma ansiedade, porque ele viu uma situação de risco à sua sobrevivência naquele ambiente. E muitas pessoas podem chegar até mesmo a ter uma crise de pânico. E essa reação corporal pode estar
instalado no seu corpo através desses neuropeptídeos, de todo um processamento emocional orgânico que você não sabe, não lembra. Não sabe por que você está tendo essa reação corporal. Por exemplo, uma taquicardia, uma aceleração da respiração, uma tremedeira. Ou seja, todo um conjunto de reações relacionadas ao medo e também à ansiedade. Ou seja, está tendo uma crise de ansiedade. Nesse momento, o que acontece? Você não sabe o que está acontecendo. Vai relacionar isso com um infarto, por exemplo. E, na realidade, é um ataque, uma crise de pânico, por exemplo, uma crise de ansiedade mais leve. Tá? Pelo fato de você não saber, não ter conseguido relacionar com aquilo que aconteceu lá atrás. Mas se você sabe o que está acontecendo, ou seja, você tem que ir em um determinado local, e você sabe que aquele local é ostensivo, aquele local oferece algum risco para a sua sobrevivência, entre aspas, a sua sobrevivência cultural. Nesse caso, não é uma sobrevivência relacionada ao seu físico, ao seu biológico, mas sim a uma sobrevivência cultural. Algo que pode acontecer ali, que pode te levar a um estado psicológico negativo, pode te levar a uma vergonha, a uma humilhação, a uma situação constrangedora, por exemplo. Você vai fazer o quê? Vai se esquivar. Vai fugir. No caso da ansiedade, ao invés de... Você pode até fugir, chegar em um determinado local como esse e começar a ter essas reações corporais e fugir. Ou você pode não ir, deixar de ir. Por exemplo, deixar de ir para o trabalho. No caso agora, você sabe que o que está acontecendo com você está relacionado ao trabalho. Então, você vai deixar de ir para o trabalho. Então, você vai se esquivar. Esse é um caminho da ansiedade para a depressão. Então é muito importante nós estarmos identificando as emoções e sabendo que as emoções têm a sua utilidade, são muito importantes para o nosso desenvolvimento como ser humano, sendo o problema quando nós, através até desse desconhecimento, nós vamos interpretando de uma forma errônea ou não interpretamos de forma alguma e só nos afundamos, seja numa ansiedade, seja numa depressão, por exemplo. Tá? Então, te convido para esse processo de autoobservação, de autoconhecimento. Ok? Foi um prazer.